Durante a perícia médica do INSS, é importante fornecer informações claras e precisas sobre sua condição de saúde. Aqui estão alguns pontos que você deve abordar ao falar com o médico perito. Histórico médico. Descreva ao médico perito o histórico completo da sua condição de saúde. Informe sobre diagnósticos anteriores, tratamentos realizados, cirurgias, hospitalizações e qualquer outra informação relevante. Sintomas. Explique em detalhes os sintomas que você está enfrentando. Descreva a intensidade, a frequência e a duração dos sintomas. Mencione também quais atividades ou situações desencadeiam ou pioram os sintomas. Limitações funcionais. Informe ao médico perito sobre as limitações funcionais que você experimenta no seu dia a dia. Descreva quais atividades diárias se tornaram difíceis ou impossíveis de realizar devido à sua condição de saúde. Isso pode incluir dificuldades de locomoção, problemas de memória, limitações na capacidade de trabalho, entre outros. Tratamentos em andamento. Informe ao médico perito sobre os tratamentos médicos ou terapias que você está realizando atualmente. Mencione os medicamentos que está tomando, a frequência das consultas médicas e se houve alguma melhora ou piora na sua condição com o tratamento. Impacto na vida diária. Explique como a sua condição de saúde afeta a sua vida diária de forma geral. Fale sobre a dificuldade de desempenhar atividades básicas, como cuidar da higiene pessoal, preparar refeições, realizar tarefas domésticas e se locomover. Atividades profissionais. Caso você esteja buscando um benefício por incapacidade de trabalho, explique ao médico perito as limitações que você enfrenta para realizar seu trabalho ou para realizar atividades similares. Descreva como a sua condição de saúde impacta suas habilidades, produtividade e capacidade de permanecer no mercado de trabalho. Lembre-se de responder de forma honesta e objetiva, evitando exageros ou minimizações. A finalidade da perícia é avaliar sua real condição de saúde e determinar sua elegibilidade para os benefícios previdenciários ou assistenciais do INSS. No Brasil, donas de casa que não exercem atividade remunerada formal podem ter direito à aposentadoria por meio do Programa de Contribuição Facultativa do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Esse programa é conhecido como Contribuição Previdenciária do Trabalhador Doméstico de Baixa Renda ou Contribuição do Dona de Casa. No entanto, é importante observar que o programa passou por mudanças em 2019 com a reforma da Previdência. Atualmente, a contribuição facultativa para donas de casa não gera direito à aposentadoria por si só. Para ter direito ao benefício previdenciário, é necessário que a pessoa se enquadre em uma das categorias de segurado do INSS, como contribuinte individual ou facultativo, e cumpra os requisitos de idade e tempo de contribuição. Para se tornar uma segurada facultativa e ter direito à aposentadoria, a dona de casa precisa se inscrever no INSS e realizar o pagamento mensal da contribuição previdenciária. Essa contribuição é calculada sobre uma alíquota específica, levando em consideração o valor do salário mínimo vigente. É fundamental buscar informações atualizadas junto ao INSS ou a um profissional especializado em direito previdenciário para entender os requisitos, as regras e os procedimentos específicos para a contribuição previdenciária e a solicitação da aposentadoria como dona de casa. Quando um segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, falece, existem procedimentos específicos a serem seguidos. As ações a serem tomadas podem variar dependendo da situação e dos beneficiários envolvidos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre como funciona quando um segurado do INSS morre. Comunicar o falecimento. É necessário comunicar o falecimento do segurado ao INSS o mais rápido possível. Isso pode ser feito por um familiar próximo, pelo cartório onde o óbito foi registrado ou por meio de um advogado. O INSS deverá ser informado para que sejam iniciados os procedimentos relacionados aos benefícios previdenciários e possíveis pensões. Obter a certidão de óbito. É necessário obter uma cópia da certidão de óbito do segurado, que é emitida pelo cartório onde o óbito foi registrado. Essa certidão é um documento essencial para comprovar o falecimento do segurado perante o INSS e outros órgãos.
Verificar o direito a benefícios. É importante verificar se o segurado falecido tinha direito a algum benefício previdenciário, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. O direito aos benefícios pode variar dependendo de fatores como a causa do falecimento, o tempo de contribuição e a existência de dependentes. Solicitar a pensão por morte, se houver dependentes, como cônjuge, filhos menores de idade ou filhos com deficiência, é possível solicitar a pensão por morte. Os dependentes devem entrar com o requerimento de pensão por morte no INSS, fornecendo os documentos necessários, como a certidão de óbito, documentos de identificação e comprovantes de vínculo familiar. Procedimentos adicionais. Além da solicitação da pensão por morte, podem ser necessários outros procedimentos, como a regularização de eventuais pendências do segurado falecido junto ao INSS, a atualização de dados cadastrais e a análise de outros possíveis benefícios devidos, como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Para obter informações mais detalhadas e específicas sobre os procedimentos a serem seguidos quando um segurado do INSS falece, é recomendável entrar em contato com o INSS, consultar um advogado especializado em direito previdenciário ou procurar os serviços de um profissional de recursos humanos em empresas que oferecem suporte nessa área. Quando um segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, falece, existem procedimentos específicos a serem seguidos. As ações a serem tomadas podem variar dependendo da situação e dos beneficiários envolvidos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre como funciona quando um segurado do INSS morre. Comunicar o falecimento. É necessário comunicar o falecimento do segurado ao INSS o mais rápido possível. Isso pode ser feito por um familiar próximo, pelo cartório onde o óbito foi registrado ou por meio de um advogado. O INSS deverá ser informado para que sejam iniciados os procedimentos relacionados aos benefícios previdenciários e possíveis pensões. Obter a certidão de óbito. É necessário obter uma cópia da certidão de óbito do segurado, que é emitida pelo cartório onde o óbito foi registrado. Essa certidão é um documento essencial para comprovar o falecimento do segurado perante o INSS e outros órgãos. Verificar o direito a benefícios. É importante verificar se o segurado falecido tinha direito a algum benefício previdenciário, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. O direito aos benefícios pode variar dependendo de fatores como a causa do falecimento, o tempo de contribuição e a existência de dependentes. Solicitar a pensão por morte, se houver dependentes, como cônjuge, filhos menores de idade ou filhos com deficiência, é possível solicitar a pensão por morte. Os dependentes devem entrar com o requerimento de pensão por morte no INSS, fornecendo os documentos necessários, como a certidão de óbito, documentos de identificação e comprovantes de vínculo familiar. Procedimentos adicionais. Além da solicitação da pensão por morte, podem ser necessários outros procedimentos, como a regularização de eventuais pendências do segurado falecido junto ao INSS, a atualização de dados cadastrais e a análise de outros possíveis benefícios devidos, como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Para obter informações mais detalhadas e específicas sobre os procedimentos a serem seguidos quando um segurado do INSS falece, é recomendável entrar em contato com o INSS, consultar um advogado especializado em direito previdenciário ou procurar os serviços de um profissional de recursos humanos em empresas que oferecem suporte nessa área. Para calcular o tempo restante para se aposentar, é necessário considerar as regras previdenciárias vigentes no seu país, assim como os requisitos específicos do sistema previdenciário e o tipo de aposentadoria que você pretende solicitar. Vou apresentar uma abordagem geral para o cálculo do tempo restante com base nas regras de aposentadoria por idade no Brasil. Verifique a idade mínima de aposentadoria. Consulte as regras vigentes para determinar a idade mínima necessária para a aposentadoria. No Brasil, atualmente, a idade mínima é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens na aposentadoria por idade. Calcule sua idade atual. Determine sua idade atual em anos completos.
Subtrai a sua idade atual da idade mínima de aposentadoria. Subtrai a sua idade atual da idade mínima de aposentadoria. O resultado será o tempo restante até atingir a idade mínima para se aposentar. Verifique o tempo de contribuição mínimo. Verifique os requisitos de tempo mínimo de contribuição estabelecidos pelo sistema previdenciário. No Brasil, o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria por idade é de 15 anos. Avalie seu tempo de contribuição atual. Calcule o tempo de contribuição que você já possui até o momento. Isso pode ser obtido por meio dos registros de contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou outros documentos comprobatórios. Compare o tempo de contribuição atual com o tempo mínimo exigido. Verifique se o tempo de contribuição que você possui atualmente atende ao requisito mínimo estabelecido. Se você já possui o tempo mínimo exigido, o tempo restante para se aposentar será baseado apenas na idade mínima. Caso contrário, será necessário calcular o tempo adicional de contribuição necessário para atingir o requisito mínimo. É importante lembrar que as regras previdenciárias podem sofrer alterações ao longo do tempo, portanto, é fundamental verificar as regras atualizadas do sistema previdenciário do seu país e buscar orientação junto ao órgão responsável, como o INSS, ou consultar um profissional especializado em direito previdenciário para obter cálculos precisos e orientações personalizadas sobre o tempo restante para se aposentar.